Meu nome é Cícera Rosa da Conceição. Eu nasci no dia 12 de junho de 1945, no sítio Poção. Eu nasci e me criei lá. Lá no Poção, a convivência é roça. É, a maioria. Você vê hoje é barraco de bebida, barraco de só que se vê, a enxada é essa, né? Bonifácio José da Silva e Rosa Maria da Conceição. Era minha mãe e meu pai. Quando o namorado chamava, ele dizia, aqui não sai ninguém. Quem olhar da cara um pro outro, olha, só um radinho. Botava música, missa. Quando apareceu a televisão, quem tinha a televisão era rico. O primeiro carro que apareceu foi um Jeep, ninguém sabia de quem era. Aí parava assim na beira da pista, aí descia, ia perguntar se tinha alguém para tomar vacina. Então, aquele que escutava essa história corria, se embocava debaixo de uma cama, se escondia dentro do mato, se escondia por lá, mas não ia tomar a vacina, que foi a primeira vacina que apareceu. O motorista parava para dar vacina no povo, se escondia tudinho. Era algum que tomasse na injeção. Às vezes dava nas crianças, né, dava nos adultos, não era que nem hoje, mas dava. E o povo era tudo sadio, tudo mais sadio do que hoje. Tinha a farmácia do Linduarte, ali na rua 15, né? Era o farmacêutico mais falado. Tinha outros por aí, pior que hoje tem rezadeira, mas ninguém vê a bondade que a rezadeira faz. A rezadeira que tinha na época eu não conheço bem não, porque eu era cheio de moleque, não deixava eu sair pra cantinho. Não saía pra cantinho não. Meu pai morreu muito novo, ele morreu com 30 e poucos anos. Eu tinha 6 anos. É mesmo que eu tô vendo ele, a lembrança. Ele era um moreno de cabelo bom, estirado. Aí ficou minha mãe doente. Aí a mais velha da casa que ficou, que as mais velhas já tinham tudo casado, foi eu, a mais velha. Era 12 pessoas. Aí foram crescendo, foram casando, cada um no seu lugar. Augusto, Bastião, Adelino. Tem o José, é meu irmão. É Maria, Elvira, Beatriz. Esses foram tudo já. Ainda era nova quando foram. E as irmãs já morreram tudinho. De irmão só tem eu e outro. Tinha, esse tempo era o tempo das casas de tapa. Aquele que podia fazer uma casa de tijolo fazia, que não fazia, podia escavar barro e fazer de tapa. Tapa nessa época, rapaz, por as casas de tijolo hoje era melhor do que as casas de tijolo. O povo que precisava lá, quem precisasse de morar, cavava um barreiro no quintal, era tirando o barro, tinha madeira, já tirava a madeira das matas, quando acabava, fechava as paredes, dava os esteios, fechava as paredes de vara, ali ia roendo os barros, já estava coberta. Pronto, quando terminasse de tapar ali, já pudesse passar para dentro, limpar e passasse para dentro. O piso era teio de barro também, para pilar aquele barro. Era pagode que eles faziam em cima. Entrava um rebanho, amassavam o barro ali agarrado nas mãos do outro, pisando. O dia anda assim pisando, deixava a casa toda apiladinha. A dança era as pancadas do barro. Quando aparecia algum canto que era para fazer uma brincadeirinha, nesse tempo era violão e vialejo. Botava na boca, que só toca na boca. Era uma festa, o povo passava a noite dançando, até terminar. E a panela de carne no fogo, cozinhando, e a panela de outras coisas no fogo, cozinhando. Aquele povo daquela casa, quando era de outro, ia tudinho ali, sem cobrar R$1. Fazia tudo de graça ali. Um ia, ajudava os outros. Quando era no tempo que aqueles que foram precisavam, era para ir se apresentar e ficar brincando também mais os outros, usando barro. Todo mundo tinha sua casinha, não dormia ninguém à toa, não dormia ninguém no mato, todo mundo ia sua casinha. E quando um precisasse do outro, ia ajudar. Vamos pôr assim. Eu ia lhe ajudar. E depois que eu precisasse, falasse com você que você ia me ajudar também. O pagamento era esse. Hoje é tudo difícil, diga assim. A minha casa era uma casa no sítio. Lá nesse tempo era tudo sítio, agora era tudo virado à rua. Nós tinha terra, tinha casa, tinha tudo. Mas quando os velhos adoeceram, morreram, tudo, acabou-se tudo. Existia água de barreiro, nem cacimbão não tinha. Do rio e do barreiro. Do barreiro para beber, porque era da chuva, né? E do rio era para tomar banho e para lavar, que é aquele rio de Poção por cima debaixo da ponte. Pegava os potes, cabaça, tudo, a gente ia, enchia, botava dentro de casa. E para usar roupa lavada e tomar banho era tudo no rio. E quando não queria carregar água para lavar, dos barreiros, a gente ia para as pedras do rio para lavar a roupa, batendo nas pedras. Estendido no mato, nas pedras, era sabão de sebo. Quando não era assim, comprava nas bodegas aquelas pedras de sabão, parecia sabão de sebo também. Finado Pedro Cajuzinha. Bodega que nem boteca, assim. Tudo por peso também. Era medida. A cuia era medida. Não passava nesse tempo, não tinha essa história de ferro, não. Tinha o de brasa, mas era difícil de engomar. Só para quem, né, podia comprar um ferrinho.
10 dias era o candeeiro, que a gente tinha que comprar o candeeiro, ou fazia, comprava gás, botava o gás dentro e acendia. Era a luz que tinha. Demais era tudo no escuro. Quando faltava, a gente pisava a mamona quando faltava o gás. A cozinha era lenha. E o fogo, como é que se diz? Carvão, de barro. Aí o cuscuz, o ralo relando de bem cedo à noite. Tava indo fogo, quando era de manhã, tirava, ralava no ralo, fazia o cuscuz. Aí só era cuscuzeiro de barro. Ou então botava um pano na panela, aí amarrava as bocas do pano nas beiras da panela. E ali assentava o cuscuz dentro e cozinhava. O café, a gente comprava o caroço, aí botava pra torrar, pra ficar bem pretinho. Torrei muito. Quando ficava bem pretinho, já queimado, quase queimado, a gente tava o açúcar pra ir fazendo o meu. Aí quando ele dava o ponto, a gente tirava, sacudia um pozinho de cinza aí no cantinho bem limpinho, feijava taxada naquela cinza, quando ele ficava aquele beiju, esfriava, a gente tirava e tava no pilão. Café gostoso, café de pilão. Quando eu vim morar aqui, ainda trouxe um pilão pra aqui, não sei o que foi que eu fiz com ele. Era pra café, era pra milho torrado, pra fazer fubá, pra tudo. Se precisasse pisar um negócio, era ali naquele pilão. O açúcar era de quilinho também, ainda não deixou de ser de quilo. Tinha de engenho e tinha o de fábrica mesmo. A mistura que a gente levava, a gente só não, muito. Pronto, levava qualquer coisa pra comer na roça e tomar água. Era bem baratinho e era bacalhau, não é peixe brabo que nem os de hoje não. Quando você tirava, abria a barrica, que tirava eles da barrica, era aquele espinhaço grosso. A carne desfilava. Mas hoje, quando dá Semana Santa que o povo fala em bacalhau, eu digo, olha, não fala em bacalhau não. Bacalhau tem dono, agora o peixe bravo é bacalhau na boca do povo. É todo mundo que pode meter a cara no bolso de bacalhau. Tinha, mas a gente não tinha tempo de ir para a escola. Nem um dia. Era tudo da roça. Que não fosse para a roça, porque queria ia a poço. Mas ia, desde pequeno. Aí escola lá, com quem tinha tempo de estudar, ia para a escola. Vai fornecer para a escola. A fama dali, dos trabalhadores dali, do morador dali, é tudo abacaxizeiro, tudo que... Ali nunca foi poção sem abacaxi, não. Meu pai eu não conheço muito, não. Mas eu conheci uns que já esqueci nem como é o nome, mas era muito esse povo mais idoso atrás, né? Abacaxi era para pegar o dinheiro, chupar e fazer suco. Chupar ele a hora que quisesse. E ainda hoje é, né? Quando tudo tinha luz, era ali. A luz era fogueira. Fazia aquele fogão de lenha no meio do terreiro, ficava acesa a noite todinha. O pessoal que não queria dormir aceso ficava ali, cantando a história e de vez em quando tomando um golinho. Eu nem lembro de história de velho, né? Porque esse povo quando faz assim é porque é o povo mais de idade, né? Existia tudo nesse tempo. A história que tinha era tudo quase virada a mato. Só não era que era roça mesmo, todo ano a gente tratar. Quando tava não, existia. Que era lobisomem. Às vezes se encontrar com lobisomem. Não descobriram porque o meu pai não quis. Meu pai mesmo se encontrou com um. Mas o lobisomem era homem. Ele se encontrou com um porque a gente ia de viagem para Massaranduba. Tudo de pé nesse tempo, do Poção para Massaranduba, que nem saía do Poção para aqui para a rua. Aí a gente na frente e meu pai atrás, ele foi, pendeu, entrou assim dentro do mato. Quando entrou dentro do mato, desbarrou bem em cima de um. Vestido num negócio, uma roupa que nem era preta ou verde, sei lá. Ele saiu dizendo. E o lobisomem corria a noite todinha atrás das casas e os cachorros pegam, mas não pega, pega, mas não pega, pega, mas não pega. E botava ele muito longe. E quando uma maçona saía, que passava pisando atrás das casas do povo, encontrasse com o cachorro parido, com a cachorra parida, comia os bichinhos. Não comia, engolia, bebia o sangue. Sei que os bichinhos agora, se era lobisomem ou gente, meu pai disse que não decorou direito o que era. Era um bicho estranho, vestido naquela capona preta e de 4 pés, né? Cada de farinha. Quem tinha cada de farinha, também a cada de farinha rodava até meia-noite fazendo beiju, fazendo bolo. Às vezes nem cantava, era só entendido ali no serviço que tinha que fazer para voltar e dormir uma madonna. Para no outro dia pegar enxada e ir para a roça. Foi feita muita, uns 10 a 15 anos. Rapando mandioca, cevando mandioca, puxando no veio, que é para rodar para bagaçar a mandioca, né? O beiju se faz todo dia, né? Chapéu de coco. Se você estiver na cada de farinha, quer um beiju? Pronto, se quer um beiju, faça aí. Fazia. Nós tínhamos uma casa de farinha na porta, lá no quintal, assim, na porta de trás, no quintal. Todo ano era cheio de gente correndo, fazendo bolo, fazendo beiju, dando presente às madrinhas. Pé de moleque a gente não fazia muito, não. Era ajoelhado, lavado seja na São Jesus Cristo. Aí o padrinho dizia outra, dava outra, não era a resposta. O afiado levava um presente pro padrinho ou pra madrinha, e quando vinha, já vinha com outro. Se levasse um bolo, se levasse um beiju ou um presente,
Aí o afiado não saía com a mão desocupada, já vinha com outro também. Era do Judas, que roubasse o Judas, era pra sair com a carreira nas costas e os outros atrás, o povo atrás. Pega, mas não pega pra tomar, escondia lá na frente e acabou-se tudo, essa dedação. Do Judas era pra juntar lá, rebanho de gente pra tomar, e não tomava não. Outros pegavam na carreira, eles podiam o que carregasse primeiro. Atrás do que tava com o Judas pra tomar. E quando tomava era brincadeira séria. Viu? E no outro dia, eles se enraivavam tudinho, ia jogar bola e a bola era o Judas. Mas hoje, quem vai ser culpado pra fazer? Hoje nem padrinho está se achando mais. Só Deus e a igreja da missa. Era, chegava o dia, era a vearada tudinho era lá. E as filhas saíam agarradas no cor da saia da velha. Todo ano tinha festa de Zabão ali naquele poção. Lá na Mangabeira, eu não tô lembrando qual é o santo, filho. Era um tio meu lá, não esqueço o nome dele, que era pequeno nesse tempo. Era todo final de ano. São João lá amanhecia o dia. Só o morador do sítio, né? Só do sítio. Até hoje ainda tem, se o cara quiser. Era pulando a fogueira. Agarrada na mão assim, uma da outra. Quando se conhecia, né? Isso era mais amizade, amiga. Aí pegava na mão e assim, um pro outro lado e o outro pro lado de cá. Aí o daqui, do lado de cá, pulava pra lá. E o de lá pulava pro lado de cá. Era, São João disse, São Pedro confirmou. Se nós fosse comadre, que São João mandou. Pronto, as palavras eram essas, 3 vezes cada um. Acabou, era o resto da vida, compadre. Era respeitado, né? Até hoje. Hoje é difícil. Hoje você de ver 3, 4 pessoas, você não vê. Você levantar pra chamar de compadre, pra pular a cadeira. As caeiras hoje em dia que é de tomar pra compadre, aí me lembrou muito bem, sabe o que é? É andar machos e fêmea a noite todinha. Conheci com 14 anos. Ele me viu dentro do ônibus. Mas a minha mãe, ele também ia dentro do ônibus. Aí quando ele me viu, ficou se empaiando comigo. Aí deixou a namorada por eu. Tomava uma infeliz. Ele virava meiota de cachaça na minha frente e engolia. Tomava muito. Ele tomava quando ele ia nos botecos. Nesse tempo havia umas garrafinhas, né, de meiota. Ainda existe. Ele dava encher uma garrafinha de meiota. Na minha frente mesmo ele engolia uma. Tuc, 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 tuc. Aí, quando ele me pediu casamento, a minha mãe deu para examinar o jeito dele, que bebia, cada vez bebia, engolia meiota, e era difícil se embebedar. Aí engolia meiota, aí quando ele me falou a casamento, que ficamos aliançados já, aí a minha mãe sempre, de vez em quando, reclamava, disse, minha filha, você, que só existia eu de moça, mas ela, minha filha, você tá muito nova para ter se namorar agora. Agora que namoro, chegar perto um do outro. Não chegava não. Era, se você chegasse, falava com quem estava lá na frente, aí dizia, fica aí. Ia lá dentro, que era pra eu estar mais na beira do fogo, lavando prato, varrendo cozinha. Aí dizia, fica, olha, se você quer ver o seu namorado, veja aí por essa janelinha aberta aí. Fizeram do jeito de uma janelinha na casa do meio, no quarto do meio. Tudo casa de tapa nesse tempo. Aí eu ficava olhando pra ele da janela e ele olhando pra mim por cima da porta. Aí quando foi um dia, minha mãe encontrou-se com ele bêbado, fez raiva a ele. Aí ele enfezou-se e mandando acabar o casamento, que eu não ia casar com um rapaz já mostrando que era um bêbado. Ia ver se não acabava. Aí eu fui dar um conselho a ele, pode ele parar de beber. Aí ele disse um bocado de coisa, eu disse outra também. Aí minha mãe chegou e disse, olha, esse casamento por mim tá tudo desmantelado, tudo acabado. Acaba. Aí ele foi se enraivou com a velha, com a minha mãe. Se enraivou com a minha mãe e minha mãe não aceitou mais o casamento. Passei uns dias. Depois foi levantado de noite, porque foi o primeiro casamento que eu arrumei, foi esse. E depois ele foi chegando perto, me deu aliança de novo. E esse trabalhava aqui, aí arriba do Vale das Águas. E eu orava na poção. Aí pronto, por isso levantou o casamento de novo e não acabou mais. Aí quando foi com 3 meses que nós tínhamos se encontrado para namorar, ouviu esse desarranjo, eu chorava por dia e noite, porque eu gostava dele e ele gostava de mim, mas ninguém chegava perto do outro. Aí quando era todo final de semana ele ia, todo final de semana ele ia. Aí terminou a família, pensa, como é que existe uma coisa dessa? Um de lá e outro de cá existe, da moça já tá perdida. O povo velho, era um povo besta. Bestalhado. Aí juntou a família e disse, sabe de uma coisa? Você tá com quebra de cabeça desse? A minha mãe e meus irmãos. Terminou acabar, ou então fazer logo esse casamento. Aí eu olhei pra trás assim, eu disse, fazer o casamento com o quê? Que eu não chego nem perto do namorado, nem o namorado perto de mim. O quê? Aí a família se juntou, foi pro brejo, chegou pra lá botar o nome, arrumaram os padrinhos, foram pra lá botar o nome. Quando foi com 15 dias, nós casou. Não sei se foi o padre Zezé, o brejo. O meu casamento foi a cavalo. Deus me livre, meu Deus. Não, eu não andava de cavalo. Eu casei, quando levaram os noivos para o brejo, casei a cavalo, assim, sabe? Depois de eu casado, me montaram no bagageiro do animal. E eu me agarrei com o motorista.
O motorista que fala é o que pega na rédea, né? Aí era um rebonho, pra não vir de pé. Todo mundo achou bonito, todo mundo montado a cavalo, viu aquele rebonho. Esse tempo era mais assim. Teve só o corte do bolo e pronto, e água. Fiquei morando lá mesmo, no Poção. Não, não tinha casa também não. Na primeira noite dormi com o marido na casa da minha irmã. E da segunda noite do mesmo jeito, dormi umas 4, 5 noites lá. Depois ele foi se rebolando pra lá e arrumou uma casa, nós fomos morar, de morador. Ele ia trabalhar num canto, eu ia trabalhar em outro. Ia trabalhar num canto, eu ia trabalhar em outro. Depois eu arrumei outra mais melhorzinha, outra casinha mais melhorzinha. E roça. Aí pronto, aí nossa convivência foi até 25 anos. 16 filhos. Pobre Damião, Noel e Noélia, e Maria, Eneusa, Cleide, Creuza, Zezinho e Júlio, e Manuel. Agora o nome eu não lembro muito não, mas que tem 7 filhos enterrados. E pronto. Tem o Manuel, é o que trabalha para me ajudar, é o mais novo, caçula. Esses meninos nasceram uns em casa e outros no hospital. Nessa época era difícil, do hospital, esse negócio de... Na onde começou a aparecer meus filhos, não criei vadiando, não criei malandrando, não criei brigando, não criei. Só não botei para estudar porque não dava tempo, porque era para trabalhar de roça. Teve uns mais velhos que estudou um pouquinho, mas foi pouco, não aprenderam muita lição. Era mais tudo trabalhador. A caneta era o cabo da enxada. A feira era aquele montão de abacaxi, de batata, de tudo. Aí era um monte pro lado da outra, um monte pro lado da outra, um monte pro lado da outra, ali era muita coisa. Terminava sobrando a metade ou mais. Era gritando, era batata, abacaxi. O que tivesse lavoura, saia gritando. Aqueles que queriam comprar, estavam procurando para comprar, parava ali 2, 3 três, né? Aí comprava. Saía. Também quando dava de tardezinha, 4 horas, que não tinha mais ninguém procurando mais para comprar, aí o que sobrasse a gente deixava ali no casamento. Era difícil a gente trazer para quê, para Arapiraca? Porque era muita gente que trazia. Era muito difícil levar para vender na feira. Mas o marido que ainda andava vendendo na feira, alugando carro, levava uma caminhoneta cheia, levava um caminhão cheio de abacaxi, batata, tudo. Abroba, melancia, de tudo a gente plantava, tudo tinha de fartura. Aí todo final de semana a gente pega, o meu marido falava o carro, um para ele e outro para mim, e dentro para chegar lá e derrubar, né? Na feira, assim, Jonqueiro, Feira Nova. E de segunda-feira, se quisesse trazer para ir, trazia. Mas era muita gente que vendia também na feira, aí a feira era mais fraca, aí a gente não vinha. Vendia as verduras que plantava, levava tudo para a feira. Quando eu vinha para casa, não era o bolo de dinheiro. Começaram a completar com fumo. Aí, quem trabalhasse, quisesse ficar em casa, dava estralo de fumo em casa, ele estralava. Tão baratinho. Quando eu tinha tempo, no meio da semana, pegava um monte, aproveitava as meninas dentro de casa, botava para sentar, digo, olha, estralava esse fumo todinho para gente juntar. Aí o que saísse dali de dinheiro já era um lado, né? Do povo lá que plantava. Eu, menino, bebedei muito. Agora pensa numa bebida infeliz, viu? Acaba fazendo um cigarro daqueles borocos, não acabava, botava no bico, fumava. Eu não, que eu não fumo. Eu me bebedava com o fedor do fumo. Quando a gente ia tirar aquelas capas para juntar, subia aquela quentura com aquele fedor. Ixi. Chegasse em casa de noite, fosse tomar banho, quando acabava de tomar banho, já estava mais bêbado ainda. Porque era assim, aquela coisa, fazia feira dia de segunda. A mistura que se comprava, pudesse comprar muita, mas não dava para atravessar para outra semana. Aí tinha que vir para a rua, fazer a feira, não era de feijão, de farinha, de nada, de lavoura. Era só fazer a feira de mistura. Eu já tinha morado aqui na Brasiliana há 13 anos. Era um lugarzinho assim, que nem... Não era lugar grande, pode estar agora. E lá não tem mais... Você não vê lá canto, terreno mais vazio, é tudo casa. E antes era muito terreno, era tudo para plantar de fumo. Era muito currado de fumo. Aí morei lá há 13 anos, casa própria. Nós compramos um chãozinho lá, trabalhando de roça. Lá morando lá no Poção e trabalhando de roça, lá perto do entroncamento. Então a casa da gente, a roça da gente, que a gente tem que ir toda de manhã, bem cedinho, de pé. Aí quando foi um dia, a gente ia apanhar algodão. Quando o algodão estava maduro, a gente ia apanhar. Saía bem cedinho, eu ia no bagageiro da bicicleta do marido. Quando cheguei, subi uma ladeira. Quando foi subir da ladeira, eu escorreguei da bicicleta, me lasquei lá na meio da pista, e os carros passando. Quando o marido subiu a ladeira aqui, chegou lá em cima, que olhou para trás, a bicicleta estava leve, não tinha nada. Olhou para baixo, veio volando assim no meio da pista. Aí ele corre, joga a bicicleta assim no meio, na rebanceira, e pega lá nos meus braços e fica balançando comigo, e eu sem fala. Arrancou o couro das costas todo, lachei a cabeça e me feriu todo, volando na pista. Aí ele
Me levou pra beira da rebanceira assim, ficou me chamando. O carro embaixo passou, aí parou, me levou pra rua. E eu fui curar essa queda em casa. Passei 3 meses dormindo embocada, que rasgou a costa toda. E os meninos que trabalhavam, né? Meus filhos, graças a Deus, começaram a trabalhar de pequeno. Minha família foram crescidas sofrendo na roça, mano. Eu, de pequeno, fiquei sem pai, com 6 anos de idade, a dona da casa e dona da roça do povo para ajudar a fazer e trabalhar, era eu. De 53 para 54 anos que eu moro aqui, era tudo coado de fumo, tudo arrancador. Só tinha 2 casinhas, uma nesse lado, tem aí embaixo na frente, que tem uma puxadinha na frente, da Gedava. E então outra daqui de frente, que era da Velha Nazaré. E nós comprou essa outra aqui vizinha, tem um prédio em cima. Comprou até a esquina, né? Aí o dinheiro de comprar até a esquina aqui foi 40 conto. Nesse tempo era R$1.000. 40 mil e jogava por 40 conto hoje. Quando começou a abrir rua, aí foi que botaram o nome de guerra, né? Depois foi Primavera. Aí, no tempo da planta de fumo, eles passavam, né? Esses barros, né? Pegando o povo para levar. Aí eu trabalhei muito também, mas colega. Quando esse povo vinha buscar, né? Tinha terreno longe, ia plantar, aí passava nas portas, procurando trabalhadeira. Aquelas que quisessem trabalhar, subia no carro aí, pronto. Sabia nem pra onde ia. Por aqui, muito. No ano que parou, plantaram fumo por aqui, foi o ano que eu parei também de trabalhar em serviço de roça. Aí dei pra trabalhar em casa de família. E depois de casa de família, quando eu tava com 62 anos, eu digo agora, se eu tiver de sobreviver, trabalhando em casa de família, daqui por diante eu não vou trabalhar mais. Mas ainda comecei. Aí fiquei trabalhando. E hoje eu nem lembro do nome desse povo. E quando eu me acabei trabalhando, mas quando eu me lembro, eu nem lembro, sabe? Porque o rico só conhece o pobre quando precisa. Meu marido separou-se de mim depois que cheguei aqui. 25 anos. No dia da boda de prata da gente foi acabado. 13 anos que morei na Brasiliano, eu já conhecendo. Porque olha, Deus é tão justo que foi separada do meu marido nesse tempo. E depois voltamos para morar de novo até hoje. Ele morreu por causa da Covid, né? Porque ele morreu novo ainda, 62 anos. E eu tô com 80 já, viu? 80 anos. Todo São João eu completo 80. Todo. E agradeço a Deus por tudo na minha vida, né? Que ainda tô, né? Eu vinha para a feira às vezes e ia para a igreja, aquela igreja do centro, né? Passava logo na igreja, chegava lá, veio o filho da minha mãe. Também conheci que toda vez que eu vinha para a feira de semana, eu ia passar lá na igreja, para a festa daqui. Eu vinha mais amigos, a estrada era cheia, a pista era cheia de gente. Vinha de pé, vinha de cavalo, eu não acho que vinha não. Eu vivia mais na roça, mais os filhos. Qualquer uma pra mim eu escuto, mas tudo é meio diferente que na mesma igreja. Tudo é o mesmo jeito, que na mesma igreja católica é o que passa, né? É o que os crentes cantam. Eu fui crente na Brasiliana há 7 anos. E dei pra frequentar, ser crente, um dia desse pra cá, tempo desse pra cá. Desde quando os crentes passam. Pede pra orar um curso aqui, pra explicar umas palavras, eu boto pra entrar, boto pra cantar. É bom, a palavra de Deus é um conforto da gente. Deus pra mim é tudo na minha vida. Se tiver um desgosto, eu peço a Deus para me maneirar. Se eu tiver um pensamento, meu Deus, tira isso da minha cabeça. Eu pessoa que não estou aliviada. Tudo que eu peço a Deus, Deus me ajuda. Só Deus. Só Deus primeiramente. A gente às vezes faz uma coisa errada, pede perdão a Deus. Deus perdoa 70 vezes 7. Rapaz, essa visão foi tanto de eu dar cuidamento. Não podia cuidar, trabalhando. E só coçava os olhos, né? Então eu tô calada, mas tô desconfiada de uma tal de Magnu que dava na vista do povo, viu falar? Os olhos coçava tanto que ficava aquelas flechadas vermelhas. Não era só em mim, não. Era em muitos. Pra hoje ser uma tal de idocloma, não sei. Pois é, eu era pequena. Mas nunca, todo ano dava coceira nos olhos. Aí, quando o doutor disse que pergunta quem foi da família que já teve esse problema, aí a gente responde, rapaz, ninguém sabe. Aqui ela já teve esse problema aqui, muita gente da família dela já teve esse problema, acho que não tem não. Se eu enxergasse, fazia tudo. Sabe o que é tudo no lugar de muitas mais novas que não faz? Eu barria a casa, se eu enxergasse, graças a Deus, minha casa era limpinha. Hoje só vejo limpo quando as filhas ajeitam. Quando me dá sono, quando eu não durmo muito de noite, outra noite eu durmo cedo. Quando eu não durmo, bem hoje de noite, né? Amanhã, quando eu vou dormir, eu durmo mais cedo.
E tem noite que eu pego o sono, mas esse dia bolando na cama, sem pregar o olho um segundo. É esse o caso da minha vista. Porque esse problema da minha vista é um problema muito irresponsável. Se eu botar um colírio, é como que seja, sei lá, uma carne crescida ou a vista que não enxerga mais. Eu sei que eu estou sofrendo por essa vista, viu? Só vivo, estou aqui, olha. Tem uma luz acesa aqui, mas eu estou vendo tudo escuro. De verdade, eu não ando sozinha. Até por dentro de casa mesmo tem que os filhos dar agarrado com a minha mão, rapaz. Pra mim é tudo bom, minha família, graças a Deus. Cada um no seu. Ainda tive uma alegria na minha vida, é porque às vezes eu baixo a cabeça assim e fico pensando, meu Deus, eu vivo nesse sofrimento de tanta coisa, problema assim de doença. Aí quando eu era mais nova, meus filhos tudo crescendo, eu, graças a Deus, eu não tive desgosto pela criação que eu criei os meus filhos trabalhando. Deus me fez essa bondade. Eu, pela minha vista, que eu não posso nem alcanço fazer nada. Espero pelas filhas. Assim, varrer a casa, lavar alguma roupa, fazer alguma coisa pra mim. E pros irmãos também. Mas tem, olha, tanto neto e tanto bisneto por aí que eu não sei não. Só o Caio tem um, viu? É um bisneto também. Gordinho que Deus benza. Família eu tenho. Agora que deles que é forte, mas mais forte é Deus, né? Sim, o Ricardo Nezinho veio, graças a Deus. Ele esteve aqui ontem, foi. Falou aí, a gente conheci os pais, o pai, eu conheci porque ele levava a gente, o pai e o filho. Ele não tem um filho chamado Rogério, né? Pronto. Agora não lembro bem se era o Rogério que vinha buscar a gente para trabalhar. Eu sei que daqui o carrinho saía cheio aqui dessas bandas. Eu trabalhava filha minha, trabalhava os conhecimentos que eu cheguei e encontrei, de fumo, algodão também. E de fumo ninguém me reclamava mais não, que era o serviço que tinha. E estava tudo acostumado já, né? Trabalhar em serviço de fumo. Não, foi bom, porque pelo menos eu estou desarnando. Pelo menos eu estou mais aliviando, né? A vida não foi fácil, não. E quando eu converso muito assim, é até bom para mim, porque às vezes o que eu estou sentindo desaparece um pouco, né? O conselho que eu tenho que dizer é que eu agradeci muito, porque eu quero que Deus me dê muito entendimento. Depois de velho, que no tempo de nova eu não tive o tempo de conhecer a palavra de Deus há muitos anos atrás. E além disso, conhecimento, de vez em quando me conheceu e querendo me conhecer, pode me conhecer que pela palavra de Deus que eu tô aqui para receber. Gostei sim, e meus filhos, criei eles tudinho no cabo da enxada. Aí eu tenho que agradecer a Deus e pedir a Deus que me dê, pelo menos, né, uma força na minha vista, para eu voltar a enxergar. E tô caçando e não acho, mas Deus vai me dar. Com fé em Jesus Cristo, eu tenho certeza que Deus vai me dar. Eu quero agradecer a todo mundo que esteja me assistindo, que fique com Deus. Tchau!